Eu ia parar, eu vou fazer 2 vídeos, né? Fiz os mitos ali, mas eu achei muito legal aqui, né, fazer a introdução, né? Por quê? Senão vai ficar meio bagunçado. Muitas pessoas não têm conhecimento da palavra, talvez, né, que eu já, mais ou menos que eu tenho assim, que eu já li algumas introduções. Essa introdução aqui é bem legal, né, dessa Bíblia. Aqui é a continuação do vídeo, né, da Arqueológica, da editora Vida, e autor, lugar e data da redação. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque esse conteúdo aqui é muito importante, pelo menos para se iniciar, né? Eu sei que vai parecer confuso o vídeo, mas eu vou especificar quando eu gravar, né? Pra gente ter uma introdução boa do livro de Gênesis. Vamos lá, a gente entender, porque fazer um comentário, falar algo sobre o livro de Gênesis e não trazer uma introdução também fica meio vago. Então vamos lá. Autor, lugar e data da redação. Estritamente falando, Gênesis é uma obra anônima. A tradição histórica, porém, assim como confirmação bíblica, atribui a sua autoria a Moisés. Marcos, né, vai dar uma referência, 12:26. Vamos só ler o primeiro para a gente ver se é isso mesmo. Marcos 12:26. Marcos 12:26. Marcos 12:26. Quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, né? Marcos 12:26. Jesus fazendo um comentário aqui. Jesus respondeu: vocês estão enganados com essas escrituras. Nem o poder, o livro 24 de Deus, quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, o 26. Vocês não leram no livro de Moisés o relato da sarça, né? Aqui no começo, né, a gente teve que dar uma referência porque eles atribuem o livro de Gênesis a Moisés, por causa desse relato de Jesus. E tem outros, tem Lucas 24:27, João 1:45, Romanos 10:5, 2 Coríntios 3:15 e tantos outros, né? Por isso que quando se forma a Bíblia, né, aí eles atribuem a Moisés o livro de Gênesis. Amém? Então vamos lá. A autoria de Moisés não implica que ele tenha escrito o livro inteiro. Ele está falando assim que talvez não tenha sido ele que tenha lido o livro inteiro. Bom, não implica, né? Não implica, não. Que talvez tenha sido e talvez não seja. Não implica que ele quer falar que não pode ser, pode ter sido. Bom, vamos embora. De fato, todos os acontecimentos de Gênesis aconteceram antes de Moisés ter nascido, indicando que ele utilizou outras fontes. Podemos ver Moisés como um historiador. Podemos vê-lo como um historiador e editor, né? Porque Moisés era muito inteligente, né? Quem conhece a história de Moisés sabe que ele foi criado lá com o povo lá que tinha do Egito lá, que tinha as melhores escolas, né? Ele estudou todos os deuses. Bom, isso é outro comentário. De fato, todos os acontecimentos utilizam um historiador. Em adição à comunicação direta e sobrenatural que recebeu de Deus, e redigiu, num único texto, detalhes da história da família de Abraão e seus antecedentes, bem como a vida que viviam na comunidade israelita do Egito. Os estudiosos que questionam a autoria mosaica do Pentateuco, Gênesis e Deuteronômio, geralmente o fazem baseados nas variantes das hipóteses documentárias. Ver hipótese documentária em Gênesis 7. Vamos dar uma olhadinha, se não for longo.
nós lemos. Se for longo, nós não lemos. Ah, é longo. Vamos deixar para um outro vídeo, porque melhor fazer só essa introdução. E bom, posso fazer a autoria, né? Aqui autor, lugar, e colocar um vídeo pequeno e vou fazer isso. Aí ficar melhor. Ó, vamos ver a hipótese, ver a hipótese documentada em Gênesis 7. Gênesis 7. Até bem pouco tempo, a maioria dos eruditos valia-se da hipótese documentária para explicar a composição do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. De acordo com essa teoria, esses escritos foram baseados em 4 livros, nenhum dos quais preservado, conhecidos para rápida identificação. J, Yavista ou Javista, Eloísta, D, Deuteronomista e P, Código Sacerdotal. Os principais argumentos dessa teoria são a existência de repetições e aparentes contradições entre os 5 livros e o uso diferente dos nomes para Deus, de acordo com essa hipótese. O J, o mais antigo documento, inclui as grandes porções de Gênesis, passagens de Êxodo e Números e alguns textos curtos de Deuteronômio em Gênesis. O J refere-se a Deus como Yahvé. O Senhor, porque o autor bíblico acreditava que o nome de Yahvé começou a ser usado bem cedo na história humana. Ver 4:26 no texto J. Bom, o escrito pouco depois seguiu a mesma linha histórica de J. Em Gênesis refere-se a um Deus como Elohim. Tá meio bagunçado aqui porque eu ainda não fiz um estudo sobre essa hipótese documentária. Aqui, ó. Então não vamos ler. Depois que eu estudar aí nós leremos. Vamos ler, né? Porque esse negócio de J aqui nem eu, né? O J é Yavista ou Javista. O E, Eloísta. O D, Deuteronomista. P, Código Sacerdotal. Não entendi nada. Mas vamos lá, voltar para o nosso autor, lugar, data e redação, que é a introdução aqui do Gênesis. Introdução ao livro de Gênesis, né? Por que eu estou pulando aquilo lá? Porque primeiro eu não estudei, né? Segundo, é longo. E nós estamos entrando na introdução aqui de Gênesis. Vai ficar longo esse vídeo, mas vai ser muito legal. Porque para quem gosta de fatos históricos, né? Que é a Bíblia histórica, então vai ser legal. Se Moisés realmente escreveu ou compilou Gênesis, deve tê-lo feito durante o período da peregrinação do êxodo israelita, provavelmente entre 1440 e 1400 a.C. Aí aqui vai nos jogar para outro estudo, né? Ver as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Em Êxodo 1, o faraó do Êxodo. Em Êxodo 8, a data do Êxodo. Em Êxodo 8. Né? Todas essas bases que eles estão dando são os documentários que vai ter para frente aqui, ó. Mas isso nós vemos para frente, né? A gente não vai ler esse estudo inteiro, a gente só vai dar uma superficialmente, dar uma analisada aqui pra gente ficar mais ou menos inteirado. Porque mesmo se eu for falar tudo aqui, vai ser vídeo de 2, 3 horas e talvez o tempo dos irmãos aí para estudar é pouco, né? Conforme nós for andando, nós vamos lendo esses
esses relatos, né? Vai ser só a introdução aqui. Amém? Vamos lá. A data do êxodo, em Êxodo 2, o Ixo e o Antigo Testamento. Em Êxodo 18, a conquista de Canaã. Em Josué 5, estudiosos acreditam que o Pentateuco foi escrito como uma obra única durante o exílio. Costuma datá-la de cerca de 550 a.C. Os estudiosos, né? Aqui tem duas linhas de raciocínio, né? Que pode ter sido em 1440 e 1400 a.C. e 550 a.C. no exílio babilônico, né? Bom, é mais ou menos o que eles acreditam por fatos arqueológicos e também por citações bíblicas, né? Para frente. Destinatário. Gênesis existe a história da criação, as histórias da criação, a queda do ser humano, o dilúvio, o chamado de Abraão e as primitivas histórias dos ancestrais de Israel. As histórias de Gênesis provavelmente circulavam entre os israelitas que viviam no Egito, lembrando-os de sua herança familiar e espiritual, explicando situações em que viviam. Gênesis preservou histórias individuais, como a de José, que podia alimentar a esperança do escravizado do povo de Deus, né? O povo que estava lá escravizado. As promessas feitas a Abraão, né? Eles sempre citavam lá quando eles estavam presos no Egito, sobre o futuro de sua progenie mesmo, né? Deve ser Gênesis 15, do 1 ao 7. Também lhe poderia servir de encorajamento mais tarde. Os israelitas que participaram do êxodo, bem como as gerações que sucederam, sem dúvidas, leram o livro de Gênesis com a finalidade de entender essa parte da grande saga de origem de sua nação e o cumprimento das promessas históricas de Deus feitas pelos patriarcas, dava testemunho contínuo à fidelidade divina, né? Nós sabemos que Moisés vai escrever o livro, então foi mais para frente. Nós sabemos que eles falavam, né, para seus filhos, né? Está falando aqui talvez existisse um livro, mas eu acredito que era mais comentado. Mas vamos pular essa parte que talvez seja outro estudo. Fatos culturais e destaques. Gênesis existe o nascimento e a história primitiva da humanidade. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Fatos culturais e destaques são esses pontos aqui. Fatos culturais e destaque. Toda vez que eu começar outro... Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Mas é rápido. Vamos lá. Gênesis existe o nascimento da humanidade. Deus não se limitou a criar o mundo físico. Ele também formou o homem e a mulher, a sua imagem, e dotou-os com o dom do livre-arbítrio, né? Muitas pessoas não vão crer dessa maneira, mas é o que está escrito aqui, eu estou lendo a Bíblia, tá? Com o tempo, ocorreram grandes mudanças, como a queda da humanidade no pecado. Por esse motivo, o grande dilúvio. Tribos, cidades, civilizações enfraqueceram e floresceram. Ergueram-se e ruíram num ritmo desde então. Caracterizou a história humana. Vários séculos se passaram e em algum momento Deus decidiu concentrar sua atenção particular no indivíduo de uma família comum, adoradora de ídolos, né? Adoradora de ídolos, todo mundo sabe que é adoradores de imagens. Alguém que optou por ouvir e obedecer, de raízes tão inexplicáveis, começou a triunfante e quase sempre trágica saga da história da redenção, né?
que ele vai fazer um comentário sobre Abraão. Bom, vamos lá. Enquanto você lê, né, outro ponto aqui que nós vamos ler são duas partes legais que eu gosto. É enquanto você lê e você sabia. Né? Observe quão rápida, irreversivelmente, a raça humana virou as costas para o Éden e para perfeita comunhão com Deus. Capítulo 2 e 3. E como Deus reagiu. Capítulo 4, 8. Do 4 ao 8. Então, por meio da improvável escolha de um patriarca sem filhos, né, Abraão, Deus começou a formar a família na qual surgiram as nações israelitas. Eu vou abrir um parênteses aqui, né, porque a gente lê às vezes o livro de 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, que fala que Deus pega as coisas que não são para mostrar as que são. Então ele pegou um homem que nem poderia ter filho, né, que é Abraão, e ele transforma numa grande nação. Então a gente fica a imaginar o poder de Deus, né? Por que ele faz isso? Meu pensamento, meu coisa, para mostrar pra gente que o ser humano não é nada, que ele não tem poder para nada. Ele tem poder sim para profetizar, para falar, mas ele nunca vai ser superior ao Senhor, nunca, 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 nunca. Ele sempre vai ser dependente de Deus. Infelizmente o mundo, né, na nossa atualidade, ele quer ser independente, né? Você vê as grandes obras, as pessoas tentando clonar, e o Senhor faz uma coisa totalmente diferente para não deixar o homem orgulhoso, talvez, mas existe, né? Bom, vamos prosseguir para o estudo. Então, por meio da improvável escolha de um patriarca sem filho, Deus começou a formar a família, já falei, e as nações israelitas, capítulos 11, 30 ao 49. Estude a vida de José, desde os anos da escravidão até a sua meteórica ascensão ao poder numa terra estrangeira e o momento em que se revelou seus espantados irmãos, né? Nós conhecemos a história de José um pouco, né? Que é no capítulo 42 ao 45. Este livro explica como e por que os israelitas foram viver no Egito, preparando o cenário para o que iria acontecer a esse povo especial no êxodo, daí em diante, né? Começa na história de José, porque eles foram para a escravidão egípcia, né? Depois a gente pode fazer um comentário ali, que se trocou um rei lá, que se dava o título lá as pessoas que comandavam o reino do Egito, e trocou de reino, e esse rei, esse cara que comandava o Egito não conhecia, né? Escravizou o povo de Deus, mas é outra história. Vamos em frente. O telefone tá tocando aqui, mas deixa ele tocar aqui. Talvez é cobrança. Não, tô brincando, né? Isso aí. Um telefone estranho. Vamos em frente. Aí, tá vendo? Vai atrapalhar nosso estudo. Até a polícia tá passando. Vamos pra frente. Você sabia? Essa parte que eu acho mais legal, porque isso aqui traz muito conhecimento. No Antigo Oriente Médio, podia-se reivindicar direito sobre um poço que estivesse no território de outro proprietário. Um exemplo, tinha um poço ali e o terreno era meu, mas eu não poderia, né, pelo menos é o que dá a entender. A gente podia reivindicar. Está escrito aqui uma citação 20, do 25 ao 30, deve ser Gênesis também, né? Não estava falando se é Gênesis. O dote pago pela família, vamos ler para tirar as dúvidas, Gênesis 21, vamos ler, para não ficar dúvidas. E é muito legal essa parte, então não podemos deixar passar. Gênesis 21, 25 ao 30. Só para a gente entender o que é isso daqui, 25 ao 30. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque respondeu: não sei quem fez isso,
nunca me dissesse nada, só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe as ovelhas e os bois e deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. E Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo qual Abimeleque lhe perguntou o que significava essas ovelhas, 7 ovelhas, e separasse demais. Então ele respondeu: aceita essas ovelhas das minhas mãos no testemunho que eu cavei este poço. Tá vendo? É isso mesmo. Essas citações aqui vai estar tudo em Gênesis, eu vou só citar. É Gênesis 21, do 25 ao 30. Né? Ó, no Oriente Médio podia se reivindicar, falar que era dele, mesmo estando em terra estrangeira. Talvez tenha cavado. Aqui não explica muito bem. Aí depois vocês veem a história. Vamos lá. O dote pago pela família da noiva, a família do marido deveria ser mantido em depósito para servir de provisão à esposa, caso ela enviuvasse ou fosse abandonada pelo marido. Gênesis 31, 14 e 16. Eu não vou ler porque conheço mais ou menos a história e aí fica para vocês pesquisar. Gênesis 31, 14 e 16. Né? Eles mantinham ali uma quantia. O cara, para casar, tinha que ter uma quantia de dinheiro para não deixar a viúva desamparada. Né? Eu não sou nenhum estudioso, mas algumas coisas a gente sabe. Se quiser a gente lê, né? Mas vamos ler que é o fato histórico, né? Pra não ficar dúvidas também. Só essas trechos aqui que nós vamos ler todas as passagens pra gente não ficar preso só a nossa lembrança, né? Vamos lá. Gênesis 31, 14 e 16. Gênesis 31, 14 e 16. E essa parte é muito importante, né? Que as pessoas têm muita curiosidade. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai. Não nos trate ele como estrangeira. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Pago, tá vendo? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Aqui está falando para elas não ficassem o auxílio, né? Bom, isso é outra história, senão a gente vai focar nesse. O selo, vamos pular. É para elas não enviuvassem ou fosse abandonado pelos maridos, né? De acordo com o que foi ordenado, está escrito em outra parte. O selo, a corda e o cajado de um homem era o símbolo da sua identidade individual e coletiva. O selo, a corda e o cajado eram símbolos de identidade individual e coletiva. O equivalente antigo para o documento de identificação ou assinatura, né? Eles tinham sua marca registrada. Tanto os egípcios quanto os babilônios compilaram livros de sonhos, isso daqui é legal, que continham exemplos de sonhos e suas interpretações. Gênesis 48. A filosofia, né, aqui os egípcios eles tinham esse costume de até escrever os seus sonhos, o que significava, né? Eles tinham muito essa parte de sonhos. Tanto os egípcios quanto os babilônios compilaram livro de sonhos. A filosofia por trás da prática egípcia de embalsamento era a crença de que o corpo deveria ser preservado com um propósito para a alma no pós-morte. Gênesis 50, 2, 3. Essa parte aqui também é muito legal também. Eu vou ler porque até eu estou curioso. Gênesis 50, 2, 3. Pós-morte. As pessoas acreditam até hoje. Gênesis 50. Um dia a mulher fez essa pergunta e eu tive que dar uma lida. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamaram seu pai em Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Acho que eles estão falando aqui
de José. Eles tinham essa cultura, né, de embalsar, que eles acreditavam que fazendo isso pós-morte ali, né, é uma outra história. Pós-morte se guardavam, pô. Tem até umas mitologias que fala que eles colocavam um peitoral para chegar a dar pro pós-morte, para eles não descer para o tormento ou subir para um lugar de descanso. Isso é uma mitologia, né? E tem até os filmes, tem um filme muito legal que chama Deuses do Egito, que ele traz bem ilustrado isso. Depois se vocês quiserem assistir, o filme é muito bom, mas é tudo mentira. Mas vamos lá. Temas. Gênesis, o livro dos princípios, inclui os seguintes temas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vai simplificar o livro. Criação. Deus criou o mundo. Aí está escrito entre parênteses, muito bom. Gênesis 1, 31. Havia integridade e harmonia entre Deus e a humanidade, entre os humanos e entre os humanos e entre estes e o restante da ordem criada, os animais, tudo. O pecado, 2, né, vai dar ênfase ao pecado. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. Gênesis 3, 1 a 19. Romanos 5, 12. Resultados em incredulidade, conflitos humanos, enfermidades e degradação ambiental, né, que ele vai falar sobre que até mesmo as plantas sofreram por causa da queda. Bom, enfermidades e degradação, os humanos começaram a ficar doentes também. Ter na realidade o que a gente tem hoje, né? Nossa carnalidade abalada. Alguns acreditam que, né, que eu também acredito nessa parte, que nós não deteriorávamos, não sentíamos dores, doenças, né? Bom, isso daí é outro assunto também. A imagem de Deus. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. Cada pessoa é uma semelhança de Deus na condição de ser pessoal, racional, criativo e moral, né? Homens e mulheres foram criados como iguais, né? Aí nós já sabemos a diferença. O plano divino, 4. O plano divino da redenção global. Embora Deus tenha decidido trabalhar com um grupo etníaco no Antigo Testamento, o propósito divino era que todas as nações viessem a conhecê-lo por meio dos descendentes de Abraão. Gênesis 2, 1 ao 3. Abraão foi escolhido por causa da sua fé, fazendo pai de todos que se aproximam de Deus dessa maneira, através da fé. Bom, tem um sumário aqui, tem uma linha do tempo também, né? Não vou ler porque vai ficar muito estendido, mas é isso. Próximo vídeo, eu já falei que vai ser a localização do Éden. Isso aqui foi só uma introdução do livro de Gênesis, para a gente ter aí algumas noções de alguma coisa que acontecia. E eu falei que eu ia trazer os conteúdos dessa Bíblia, mas eu não poderia deixar de trazer a introdução do Gênesis, que está escrito nela, que é muito legal, tá bom? Aí o próximo vídeo dessa Bíblia, a localização do Éden, que eu já tinha falado, eu vou especificar todos, porque a gente está fazendo também um documentário sobre essa aplicação pessoal, muito boa. Tá bom? Valeu. Por hoje é só. Fui.